Viajando com o Biquíni. Boa noite. Hoje eu quero falar da Grécia. Porque essa semana eu vi uma notícia no jornal que me chamou a atenção, que me deu o que pensar. A gente sabe, todo mundo sabe, desses problemas que a Europa vem atravessando, a falência da Grécia, todos os países cobrando, a Alemanha cobrando dívidas da Grécia. Essa semana a Grécia então resolveu cobrar da Alemanha todos os prejuízos que eles tiveram com a invasão nazista na Segunda Guerra Mundial. Eu achei assim muito interessante isso, me deu o que pensar, fiquei pensando, poxa, a Grécia é diferente, né, dos outros países, Alemanha, Inglaterra, França, ali da Europa. A Grécia ela tem mais liberdade, ela é um povo com caráter diferente, muito interessante. E por que isso, né? Eu particularmente adoro a Grécia, porque para nós velejadores, a Grécia é um paraíso, é uma estrada de águas, né? São mais de 5.000 ilhas. Então pra gente é maravilhoso navegar por ali. E são ilhas de todas as maneiras, para todos os gostos. Tem ilhas tão atrolhadas que a gente não consegue nem colocar uma toalha na praia para estender uma toalha na praia. Tem ilhas completamente desertas, onde vivem apenas cabras no burrico. Tem ilhas mal faladas, ilhas malditas, ilhas sagradas, ilhas muito tradicionais. O grego a gente sabe que é um povo tradicional. Tem ilhas só de jovens, de nudismos, ilhas só de gays, quer dizer, tem de tudo na Grécia. E viajar pela Grécia é assim, a gente tem uma história da nossa civilização ocidental. Porque, sem dúvida nenhuma, o berço da humanidade é a Grécia, né? A Grécia tem 40.000 anos de história. Alguns autores chegam a dizer 60.000 anos. E, por exemplo, eu acho assim, as bases da nossa civilização, né, as coisas importantes, tudo teve início lá. Foi lá que começou a ter valor a ideia, né, o pensamento. Com isso, evoluiu a filosofia, as artes, a política, tudo isso que é importante para a gente, para a nossa sociedade. Mas o que eu acho, assim, para mim, mais fascinante na Grécia é a mitologia grega. Porque a mitologia grega, né, aqueles deuses, né, semideuses, heróis, eles com aqueles poderes supernaturais, eles tinham também todas as fraquezas nossas humanas, né, todas aquelas representações, né, Apolo, Afrodite, a sexualidade, a homossexualidade, Dionísio, né, o rei das drogas, da bebedeira, né, Medeia, né, traições, amores proibidos, são todos esses questionamentos e problemas que, por incrível que pareça, a gente tem até hoje, né? Então, assim, todos os nossos sentimentos importantes foram retratados ali. Nós vamos continuar falando da Grécia, mas vamos aproveitar e ver as imagens. Solta aí, por favor, Fê, as imagens de hoje da Grécia. Então vamos continuar nosso programa, começando com as imagens de mais uma dessas milhares de ilhazinhas gregas, cada uma mais diferente que a outra, cada uma mais interessante que a outra. É um país super turístico atualmente. Mas o que eu acho interessante também em relação a gente com a Grécia é que a nossa língua, né, o português, tem 80.000 palavras gregas. Foi do grego que surgiu o latim, o inglês, o alemão. Então a gente brinca dizendo assim, isso para mim não estou entendendo nada, parece grego. Mas na verdade, a língua grega, a Grécia, tem muito mais a ver com a gente do que a gente imagina. Aí a gente está na ilha do Onassis, está vendo aí, bem aí do lado aí dessa praça, tem a ilha do Onassis, e aí é um monumento, né, em homenagem a ele, que é uma figura também emblemática aí da Grécia, né? Inclusive também a gente tem uma relação direta com eles, que a neta dele, a Tina, casado com um brasileiro, vive parte do tempo aqui no Brasil também. E esse é então o Aristóteles Onassis, né? Um cara importante aí da Grécia. E a gente está vendo aí essa embarcação também típica grega, né? Na verdade, foram os gregos os primeiros velejadores do mundo, os primeiros a navegar, né? Porque de acordo com a configuração geográfica do país, todas aquelas ilhas, uma ilha perto da outra, eles começaram então a ir primeiro de uma ilha a outra, depois um pouco mais longe, até fazer as grandes navegações como temos até hoje. A filosofia, então, como eu disse, começou na Grécia. Depois da mitologia, né, de todas aquelas histórias dos deuses, as pessoas então começaram a perceber a realidade. E aí surgiram então todos os grandes
pensadores da nossa civilização, os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras e tantos outros. Muitos dos nossos mitos e arquétipos estão fundamentados na mitologia grega. Era uma época, né, onde tudo era permitido, né? Afrodite, a primeira referência à prostituição, era uma devassa, né? O marido vivia encontrando ela na cama com os outros homens. Apolo, né, que era tanto apaixonado pelos donzelos como pelas donzelas. Dionísio, né, o rei das bebedeiras, das drogas. Depois o próprio Zeus, né, era um deus sedutor, né, cheio de gatinhas e gatinhas. Então tudo isso é importante na nossa vida, né? Esses mitos, alguns deles continuam até hoje, né, na nossa civilização, porque essa mitologia ela funcionava como uma espécie de psicanálise, né? O que fazia as pessoas sentirem-se humanos, né? Todos aqueles sentimentos, paixões cegas, traições, tudo hoje que são nossos problemas até hoje. Então a Grécia tem essa mitologia que é baseada nesse cenário aí que a gente está vendo, esse cenário fantástico, grutas, cavernas, montanhas, ilhas, né? Todos esses seres que viviam aí nesse cenário fantástico. Enquanto a gente aqui no Brasil, né, a nossa mitologia já é completamente diferente. Já é uma mitologia baseada na mata, na floresta, que era onde as pessoas viviam antigamente. Então são, né, os rios, os boitatás, iara, saci pererê, todos esses seres da floresta. Mas voltando aos gregos, toda essa mitologia cansou, né? As pessoas cansaram de ver onde que estão esses deuses que a gente nunca vê. E aí veio Jesus Cristo com aquele papo de que o homem tem que ser bom, que quem vai ser bom vai se dar bem, e foi evoluindo até o que é hoje. Mas a mitologia, os mitos, eles vão sempre existir, porque é a necessidade que o homem tem de explicar o inexplicável, de entender o verdadeiro sentido da vida. E a Grécia, então, nos deu tantas coisas, né? Todo esse pensamento, né? O primeiro lugar, imagina a primeira civilização a valorizar a ideia, o pensamento, que depois deu, né, a base para inventar a democracia, a filosofia, né, as artes, o teatro, a tragédia, a comédia, tudo isso que continua até hoje na nossa civilização. Mas além disso, eles nos deram também os Jogos Olímpicos, que é outro evento, né, que devemos aos gregos. Porque antigamente, a gente sabe, nessa época aí da mitologia, os gregos, as pessoas só guerreavam, só viviam para lutar. A vida não tinha valor nenhum. A guerra fazia parte do dia a dia das pessoas. A gente sabe lá, né, na Grécia tinha Esparta, que era um povo guerreiro. Os guris, desde 7 anos, já saíam das casas e iam aprender a guerrear. Depois os mais fracos eram julgados dos penhascos. Então os Jogos Olímpicos, eles tiveram origem lá em Olímpia com tudo isso, né? Tudo começou inspirado na guerra. Primeiro havia as corridas, né? Corriam 100 metros, 200 metros, depois 1000 metros, 5000 metros. Era o exercício básico dos guerreiros. Depois começaram a jogar pedras, lanças, e foi se desenvolvendo até o que é hoje. Agora, o que eu acho muito interessante é que toda essa libertinagem, né, que viviam esse povo antigo, os gregos, deu origem a um povo fechado, tradicional. Hoje em dia, a Grécia é um país árido, as pessoas assim quando elas estão conversando, parece que elas estão brigando. Depois cada um vai para um lado, a gente vê que é só o jeitão deles mesmo. Eu acho que é porque eles sofreram muitas guerras, muitas invasões, então ficaram um povo endurecidos. Estou vendo aí muito interessante uma cabra bebendo água salgada, coisa que eu nunca vi na minha vida. E na Grécia, né, tão árido ali que acontece isso. A gente está vendo ali essas cabras pretas ali na beira do mar. Não sei, um tipo de evolução, de adaptação que eles sofreram, e é uma coisa rara que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas como eu estava dizendo, a Grécia, apesar de ser esse povo assim, rude à primeira impressão, na verdade é a mais baixa criminalidade da Europa. Eles têm assim uma polícia terrível. Pra vocês terem uma ideia, se uma pessoa for pega lá com um cigarrinho de maconha, ela é julgada na hora, sem apelação, a 1 ano de prisão. E aí vou ter que parar de falar aqui para mostrar para vocês um pouco dessa ilha incrível que a gente chegou aí agora, que é a ilha de Ítaca, né? É a ilha do Ulisses, né? Que é citada por Homero na Odisseia, o lar de Odisseus, né? Pra gente aqui, nós romanos, Ulisses. Essa aí é a grande baía de Argóstoli,
né? Tem 120 quilômetros quadrados. Moram cerca de 3 mil habitantes nessa ilha. São ilhas de beleza no mar Iônico, né? Ilhas maravilhosas, esse cenário lindíssimo. Ítaca é um nome antigo que não mudou até hoje. Ali do lado tem outras ilhas famosas também, Cefalônia. Isso aí, na verdade, é um imenso porto natural. Essa ilha ela era inabitada até 2000 anos antes de Cristo. Acredita-se que tenha sido a capital da Cefalônia na época dos micênicos. Era a capital do reino, comandada pelo famoso Odisseus, né? Até 2 séculos antes de Cristo, os romanos ocuparam a ilha. E depois ela passou a fazer parte do Império Bizantino, né? Depois passou pela mão dos turcos, venezianos, britânicos, né? Super invadida a Grécia, lógico. Só em 1830 passou a fazer parte do Estado da Grécia. E muito interessante, porque essa ilha Ítaca, ela pertencia aos ingleses e ela foi dada de presente como um gesto diplomático dos ingleses para a Grécia. Mas a Grécia, então, tem vestígios de civilização do período neolítico, né? 4.000, 3.000 anos antes de Cristo. E a gente pode ter aí, né, ideias, ver como eles viviam esse povo primitivamente, né? No período micênico, né, 1.600, 1.100 anos antes de Cristo, teve o auge dessa civilização, nessa parte aí de Ítica e tal. E a gente pode ter, assim, saber de tudo isso, né, pela história oral e também por Odisseu, né, que foi o mais poderoso rei de toda essa época, né. Ulisses é o mais inteligente de todos os gregos, que a gente pode, então, saber de toda essa história por Homero, né, que também falou muito, né, na Ilíada. Desde a idade do bronze, né, é citado ali as vantagens da Grécia. Aí a gente está vendo então um pouco da nossa vida ali, do cotidiano a bordo do veleiro biquíni, que é o que nos permite fazer todas essas imagens. Aí a gente já está numa outra baía, a gente já está na Baía de Navarinô, a famosa Baía de Navarinô, que foi uma guerra incrível também, muito famosa, entre a Grécia e os aliados, Inglaterra, França e Rússia, contra os turcos otomanos e os egípcios, que se juntaram para atacar a Turquia. A gente sabe que a Turquia, né, teve grandes impérios bizantinos, otomanos, eles invadiram a Europa toda, chegaram até a Alemanha, a África. Então toda a preocupação dos europeus foi sempre essa, né, a Turquia não invadir. E nessa Baía então de Navarinô, teve essa guerra de Navarinô, que foi incrível, uma dessas histórias fantásticas em que alguns, né, não tão poucos, mas vamos dizer 1.000 e poucas pessoas combateram, venceram milhares, dezenas de milhares. Isso porque, apesar de ser menos gente, os aliados, né, Inglaterra, França, Rússia, eles tinham mais, na época, mais tecnologia, mais habilidades, né, marítimas e de guerra do que os turcos e os egípcios. Então aí nessa Baía aconteceu essa famosa batalha de Navarinô. Ali em terra, depois a gente vai ver, tem monumentos à Rússia, porque a gente sabe que a Rússia tem uma ligação direta com a Grécia, principalmente pela religião, porque eles são cristãos ortodoxos, né? A igreja ortodoxa russa é igual a grega, né? Um pouco diferente da gente, né? Bem mais tradicional, a missa dura 3 horas, os padres, né, usam aquelas barbas, bem, enfim, diferente da gente. Mas é isso aí, eu acho que tá bom de imagem para hoje. A gente vai ficando aqui nessas imagens lindas de mais uma ilha grega, aí essa cidadezinha de Filos, que fica aí nessa Baía de Navarinô. Tá bom demais por hoje, Fê. Então, gente, é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa sobre a Grécia. E não percam a próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro lugar bem bacana desse nosso planeta para mostrar para vocês. Um beijo bem grande e até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.